Muitos desses alienígenas cabeçudos, com olhos grandes, que a mídia mostra, os filmes mostram, são raças de terceira dimensão. São seres planetários, que a gente chama. E eles são da Terra. Veja bem o que eu vou falar aqui. É. Nós estamos na Terra, que nós chamamos o primeiro anel da Terra. Eles disseram, mas como assim? A gente perguntou, mas como assim o primeiro anel da Terra? Vocês estão naquela região que os nórdicos chamam de Midgard. Veja a mitologia nórdica. Eles sabiam de tudo. Os 9 reinos, os 9 mundos. A Terra, o sistema Terra, tem 9 mundos. 9 anéis. E vocês estão no centro, no meio. Vocês estão no primeiro anel. Caramba. Existem outras regiões da Terra. Isso foi um choque para nós. Entendi. Uma coisa extremamente, assim, surreal. É até difícil de entender. Mas é como se fosse a Terra uma cebola e a gente está na primeira camada externa. Exatamente. E tem outros anéis para dentro, né? Não para dentro volta. E para volta também. Para volta também. Tipo na atmosfera aqui. Então, na verdade, a gente tem que estudar melhor, né, o que é a Terra. E nós debatemos com eles na época. Fizemos até essa pergunta, mas então é isso? Ele, não é isto. Vocês estão preparados? E isso foi o maior choque para nós. Porque a gente, com a visão científica, a visão bem assim, a gente não... Estudar. Eles falaram, façam experimentos. Tragam para nós as provas de que a Terra é um globo. Traga para nós as provas. A gente, mas como assim? Lógico, a Terra é um globo, a Terra é o que a gente vê, que a NASA mostra, tal. Eles falaram, tá bom, façam experimentos. Vamos passar 7 experimentos para vocês. Vocês vão ter que provar a curvatura da Terra. Nas águas. Não na superfície, no relevo. Porque no relevo tem as depressões, as montanhas, a altitude. Ou seja, a Terra seria convexa nos continentes, sai do nível do mar, se eleva e depois desce. Existe uma curvatura devido... Mas a Terra em si não é o que vocês pensam. A Terra é uma grande plataforma. É um sistema gigantesco. Vocês estão num pedacinho da Terra. E as águas são planificadas. Não existe curvatura nas águas. Nós ficamos 8 anos viajando o mundo inteiro para fazer pesquisa de planicidade das águas. Não encontramos curvatura nas águas. Vários experimentos. Com laser, com telescópio, com GPS, com tudo que você imagina. A gente não encontrou curvatura nas águas. Não é questão de terra plana, nada a ver com isso. A gente foi fazer pesquisa científica. Lançamos um documentário de 2 horas chamado Terra Convexa, tá no YouTube, com todos os experimentos, com vários profissionais, com engenheiro, físico. Os caras assim, porra, como? Realmente, não tem como. Como se fosse os anéis de Saturno, assim? Existem anéis, regiões da Terra. Eles falaram assim, a Terra, o que vocês chamam de Antártida, não é só aqui no Polo Sul, não. Existe toda uma barreira de gelo que envolve toda a Terra e vocês estão nessa região da Terra. Além, existem outras terras, outros mundos convivendo paralelamente com vocês no sistema Terra. Que tem o quê? Outros seres alienígenas? E esses alienígenas, esses extraterrestres vieram de lá. Eles não vêm de outro voando do espaço sideral. Eles vêm desses mundos vizinhos, dessas terras vizinhas. Bom, até aí tudo bem. Até aí, a gente na época fez os experimentos, né? A gente estava extremamente cético. Isso eu falo porque não é questão de acreditar. Eles falaram, vamos acreditar. Não é isso. A gente fazia experimento, cara. Se vocês forem assistir o documentário, vocês vão ver. Tá lá todos os experimentos que a gente fez. O problema foi quando nós fomos lá para a Sibéria, para a Rússia, e eles pediram para a gente soltar um balão, tipo um drone atmosférico, né? Para filmar uma certa altitude, que nós iríamos pegar, além de uma barreira de gelo, um mega continente desconhecido que não está no mapa. E nós conseguimos encontrar esse continente. Caramba! Chamamos de Norte Maior. Aí eles falaram, foi de lá que vieram os vikings, vieram civilizações nórdicas antigas dessa região.
eram exímios navegadores. Nossa. Só que na última era glacial, devido à alteração que houve na Terra, climática, fechou, eles não conseguem mais passar, ninguém passa mais. Mas no passado era aberto. Aí nós questionamos, espera aí. Então vocês estão querendo dizer para nós que a Terra é muito maior, que existe um mundo além do mundo aqui? Sim. E essa região foi colonizada e explorada pelos Anunnaki. E vocês são a mão de obra escrava deles aqui nessa Terra. E eles vieram do quinto anel. A gente está no anel do centro. Sim. E Nibiru é um dos astros que percorre em forma elíptica todos os anéis da Terra. E eles pegaram carona nesse astro e chegaram aqui. Tem bases, né, na Lua, nesses astros aí. E eles disseram que a Lua, ela interage com este mundo e com o mundo paralelo, que é o segundo anel. Aí nós perguntamos, então, mas que mundo paralelo é esse? Existe aqui, à nossa volta, um outro mundo? Ele sim. Inclusive numa altitude diferente. Não é tudo planificado. São regiões mais altas, mais baixas. Aí nós vamos entender os antigos falando de regiões pós-morte, o inferno, o céu. Cara, tudo tem explicação no físico. Então, quando a gente vê até no esoterismo lá, os planos, né? Plano físico, plano astral, plano... Sim. São essas realidades, são esses mundos paralelos, cara. Então, quando a gente morre, a gente iria para Segundo anel. O segundo Aí anel. nós perguntamos, o que é o segundo anel? Ele falou, é o mundo espiritual de vocês. Quem morre na Terra, no primeiro anel, passa para essa realidade 2, que é o segundo anel da Terra. Que tem cidades lá, tem tudo lá, normal. Mas é um mundo espiritual, não tem vida física. É como se a gente passasse por uma outra dimensão. Sim, exatamente. Mas existe o lugar físico na Terra. Existe essa região da Terra que a gente não tem acesso. Nós, com nossa tecnologia agora aqui. Porque os donos do mundo não deixam ninguém. A gente não consegue. Inclusive porque toda a cartografia, GPS, mapeamento, tá tudo nas mãos dessa galera. Dessa galera, desse globo que eles construíram, cara. Desses continentes, dessa cartografia que é apenas um recorte do mundo. E a gente tá preso aqui. Preso. E por que eles estão passando essas informações para vocês? Aonde que eles querem chegar? Porque nós vamos levar isso pro mundo e vamos provar isso, cara, cientificamente. A gente vai conseguir chegar nessas outras terras. Nossa. Nós vamos conseguir mostrar isso, vai ser liberado. Porque esses poderosos vão abrir, eles vão ter que falar, inclusive eles vão falar sobre isso. Nós vamos ver em poucos anos os próprios governantes falando isso, que existem outros mundos, e que os extraterrestres vêm de lá. Vêm de lá. Mas, de fato, vai ter um momento que a gente pode acreditar que vai ter um contato, de fato? Vai. E tá próximo? Tá próximo. Depois de 2028, tudo pode acontecer a qualquer momento. 2028, 2030, a coisa vai começar a pegar. Foi uma data que eles passaram para nós, né? Que teríamos, inclusive, que fazer esse nosso trabalho de preparação até 2028. E depois disso, alguma coisa ou coisas bem impactantes vão acontecer na Terra, que a humanidade vai passar por uma mudança radical. Assim, gente, são coisas que eu sei que as pessoas podem estar dando risada, né, achando que é um bando de maluco falando aqui, mas eu também iria duvidar, tá? Eu iria duvidar de tudo isso, de teorias assim, eu confesso. Eu sempre fui cético. Se fosse apenas um argumento aqui de um filósofo, de um espiritualista, alguém falando, recebi uma mensagem dizendo que é isso, tá? E eu duvidei por um tempo. Eu confesso pra vocês, eu duvidei. Eu não sou, fanático em nada. Eu cheguei lá em Dáquila, na época, duvidando. E ouvindo essas informações, cara. Da Terra, de Ratanabá, de coisas... Enfim. Dos seres multidimensionais. Até o dia que eu estive cara a cara com o tal do Bilu. Eu vi o ser na minha frente, cara. Aí já era. Então, conta pra gente que você falou que mais pra frente na nossa conversa você ia contar como foi esse treinamento seu. Sim. Né? Eu contextualizei tudo isso porque é pra polemizar mesmo, né? Eu sei que isso não vai ter muito impacto agora, mas... Enfim... Esse treinamento que a gente começou a realizar e eles direcionaram a gente, quando eu cheguei lá foi logo depois da Record,
daquele episódio que o repórter se borrou de medo e tal. Sim. E eu vi essa reportagem na mídia e falei, gente, peraí. Ou uma grande mentira realmente, que loucura é essa? Eu vou ter que ir lá. Falei, eu não consegui nem dormir no dia. Fiquei completamente... Vou ter que ir lá ver isso, cara. Eu fui. Quando você já fazia parte do grupo? Não. Eu cheguei lá justamente por causa da reportagem que eu vi. Sim. Eu falei, gente, não é possível isso aí. Que depois o Gentili foi lá, o Danilo Gentili, com a Band, com o CQC. A gente viu, Depois o outro, a Rede TV foi lá. Uma galera foi lá. E, tipo, ninguém conseguiu desmascarar. Eles ficaram na mesma situação. Falei, gente, tem algo muito estranho aí. Mas quando eu fui lá, realizei os treinamentos, que exige que você, de certa forma, se dedique a uma preparação energética, até alimentar, enfim, todo um mental também, para você ter um equilíbrio, né, vamos dizer, para você não se desestruturar muito emocionalmente, porque tem gente que não aguenta, fica meio... paranoia. Não é uma coisa normal. Mas ao chegar lá, você até que começa a entender, conversa com as pessoas, vê que é tudo muito tranquilo até. São uma família mesmo, né? Mas quando eu cheguei lá, eu realmente não acreditava. Eu tava assim num estado de... cético. E ao mesmo tempo querendo acreditar. Falei, gente, se isso for verdade, cara, isso é uma revolução, vai mudar o rumo da humanidade. Isso aqui é o que aconteceu antes, em vários períodos. Tá acontecendo de novo, cara. No Brasil, não é possível. E logo quando eu cheguei lá, cara, eu pude ver uma nave cruzar o céu. Uma luz imensa, assim, ó. Sobrevoando minha cabeça. Uma luz bioplasmática que entrou dentro de uma montanha, cara. Nossa. Caramba. E entrou num formato discoide, assim, esticou. Uma luz imensa, dourada. E o Urandi do meu lado, rindo, olhando pra minha cara. E aí? Tu gostou da nave? Tal. Eu falei, porra. Como assim? Aí mas falei, isso não te gerou alguma sensação negativa na hora? Não. Negativa não. Não? Uma energia. Como é que eu vou explicar? Sabe uma mistura de adrenalina com euforia e com... Você fica vitalizado, como se estivesse, cara, mais vivo do que nunca. Não senti medo, não. Mas é um misto de ansiedade. Não dá pra explicar. Uma coisa surreal. Parece que você tá sonhando. Até me belisquei na hora. Falei, gente, não é possível. Será que eu tô morto? Que eu tô sonhando? Vendo um negócio desse, cara. E aí que entra o grande paradoxo, né? Porque eu acreditava nisso tudo. Eu era um estudioso. Eu adorava ler a Bíblia, os textos antigos, as religiões, as histórias de Deus, os seres, os anjos na Terra. E quando passa uma luz na minha cabeça, eu fico achando que eu não consigo acreditar. O que é esse racional humano, né? O que está acontecendo? Da onde vem não acreditar, né? Pois é. E eu questionei na época, falei, vendo aquelas pessoas lá, todo mundo falando com uma naturalidade dos seres, do Bilu, né? Das 49 raças, das naves que apareciam lá, o trabalho do Urandi. E eu assim, gente, então é isso mesmo? E as pessoas que estavam lá, você vai ter o seu contato, uma hora ou outra. Eu fiquei muito ansioso na época, eu confesso, né? Que eu queria ter uma experiência assim que provasse para mim. Só aquela nave não adiantou. Falei, vai que ele é melhor que o Spielberg, né? Falei, esse cara aqui, pô. Cara, e na mesma noite eu tive contato com o tal do Bilu. Caramba, como que foi? Conta pra gente. Ele apareceu pra nós numa trilha. A gente estava caminhando à noite, né? Ele apareceu pra nós numa trilha. A voz dele vinha na mata, assim. E de repente ele se teletransportou pra cima de uma árvore. Nossa. No alto de uma árvore. E ele começou a conversar com a gente. Me chamou pelo nome, inclusive. Caramba. Rafael, bem-vindo, tal. E eu ali, né? Tremendo na base, né? Eu tô conversando com um ser extraterrestre. É isso mesmo? E de repente eu vi uma luz acender na árvore, assim. E ele falou, posso me densificar? Para vocês me verem? Eu falei, pode, né? De repente, ele falou assim, se eu me densificar... Porque ele é meio brincalhão às vezes, né? Ele falou assim, se eu me densificar, eu sou pesado. Pode ser que eu quebre o galho da árvore aqui onde eu tô sentado. Eu tô sutil, eu tô em muito mais energia do que matéria. Aí eu posso? Ele pode. De repente só ouvi o galho quebrando. Crac, crac, bum! Ele caiu lá de cima. Caiu, cara. Como se alguém tivesse quebrado a árvore, caído e bum no chão. Uma pessoa caiu da árvore. Nossa. E fez o barulho.
De repente eu vi no chão um negócio se mexendo assim. Eu falei, cara, ele falou, vem até aqui. A gente foi caminhando até ele, que eu tava chegando pertinho. Ele apareceu em cima da árvore de novo. Estou aqui. Me teletransportei. Nossa. Eu fiz isso para vocês verem que Bilu é um super-humano. Ele falou. Para trabalhar o racional de vocês. O Rafael tá duvidando. Cara, eu assim, né? Em choque. Minha mente, na hora, eu sabia onde eu tava, se eu tava vivo, morto, se o que eu tava vendo era real. Aí, de repente, ele começou a mudar de lugar. Ele aparecia atrás da gente, na frente, do lado. Cara, incrível. Só que até aquele momento eu não tinha visto ele. Realmente. Eu tava ouvindo a voz dele e os fenômenos, né? E o Urandir do nosso lado. Naquele momento eu falei, não é o Urandir. O pessoal fala que ele é o Urandir se disfarça e tal. Eu falei, não é, o Urandir tá aqui comigo, gente. Só que eu falei, pô, mas pode ser um funcionário dele que tá ali. Eles colocaram os equipamentos, Sim. Caixa de som, fizeram um esquema aqui. Pô, não é possível, né? Um jogo de luzes e tal. Tanto é que no dia seguinte eu fui lá ver se tinha caixinha de som, não tinha nada. Mata virgem, não tinha nem energia elétrica no lugar. Eu comecei a pirar, né, cara? Passou um tempo, eu tive várias experiências, eu comecei a dar crédito, até porque muitas pessoas relatavam para mim as experiências delas, crianças, gente de todo tipo, de classe social, cara. Eu falei, gente, não é possível. Essas pessoas não estão mentindo, cara. É muita gente, é muito relato, muitas experiências, cara. Só estando lá pra você entender. Já apareceu algum outro sem ser o Bilu? Vários. São 49 raças. É que o Bilu, ele, vamos dizer, é o chefe da turma, né? Ele é o que comanda. Que aparece mais. Ele é o ele foi o precursor ali, né? Junto com o Jurandir. E aí, cara, depois de 5 anos que eu estava lá, ralando, treinando muito, né? Todo mês eu ia. Me dedicando mesmo. Eu vestia a camisa. Lá pra Mato Grosso do Sul. Sim, pro grupo, né? Em Dáquila. Que na época nem era mais projeto, virou Dáquila Pesquisas. Depois que a gente avançou um pouco. Saiu de projeto Portal para Dáquila Pesquisas. O grupo cresceu muito. Foi quando eles disseram que nós deveríamos ir pro mundo também, para atuar em compromisso com a humanidade. E naquela altura, o grupo todo já estava em contato com eles, né? Aquilo que o Urandir acordou foi cumprido. Eles cumpriram com a palavra. A maior parte do grupo conseguiu ter essa parceria com eles. E esse contato, esse compromisso, né? E de trabalho com eles. Então, nesses 5 anos, você disse que apareceram outras vezes, né? Teve alguma outra que chocou você? Quando foi o momento que você realmente olhou e falou, não, realmente... Foi em 2015, que eu cheguei em 2010, né? Em 2015, eu despretensiosamente estava durante uma atividade, inclusive não era lá em Mato Grosso do Sul, era em Brasília, em Goiás, na verdade. Eu estava numa fazenda com um grupo, né? Era uma das atividades de campo que a gente realiza. E ele apareceu para o grupo, o Bilu. Estava num contato com o grupo e eu estava em outro local trabalhando com o grupo das pessoas novas que estavam chegando pela primeira vez. Porque eu era responsável pelo grupo dos iniciantes. E os iniciantes não podiam estar ainda, né, junto com o grupão mais veterano. Porque eles não estavam preparados ainda para uma... Para se acontecer. E eu estava monitorando ali, orientando as pessoas novas e não estava participando do trabalho do grupo. E cumpri minha tarefa ali, a gente cumpriu o tempo que a gente tinha que fazer no ponto, e enfim, não aconteceu nada. O pessoal foi embora, foi dormir, né? Voltaram lá para o alojamento, para a fazenda, e eu decidi ficar. Falei, vou ficar aqui um tempo, vou ficar olhando o céu, né? Fazendo um trabalho aqui individual. Sozinho? Sozinho. Nossa, imagina, Rosa. Nossa. Só que eu estava acostumado já, porque eu já estava... E era uma fazenda, era um pasto. Não tinha muito mato, porque lá é Planalto Central, né? Tinha, assim, campo limpo, aberto. Tinha uma árvore aqui à direita, lembro até hoje. Tinha um lago atrás de mim. E pasto na minha frente. Eu lembro que atrás de mim tinha até um arame farpado, uma cerca, né? Dividindo os dois lados da fazenda. E eu fiquei ali sentado na minha cadeira, olhando para o céu, olhando para o pasto, né? De repente, cara, do nada... surge uma luz no céu, como se fosse uma estrela cadente, sabe? Quando você vê aquela... De repente, aquele negócio começou a cair e começou a aumentar de tamanho. Como se fosse uma bola de luz vindo do céu. Eu vendo aquilo, eu falei, opa, uma manifestação. Na hora eu já estava acostumado. Só que eu não esperava que ia acontecer o que aconteceu, né?
Foi fantástico, assim. O que aconteceu? Cara, aquela luz caiu, como se tivesse caído na terra, no chão. E eu comecei a olhar assim, de repente começou a surgir um vulto. Uma massa escura, assim, de energia. Como se fosse uma nuvem, assim, meio disforme. Uhum. E eu comecei a olhar para aquilo e falei, nossa, mas o que está acontecendo, né? Será que é uma manifestação? Que eu já estava acostumado, mas nunca tinha visto com a nitidez que eu estava vendo. Uhum. E eu lembrava dos relatos das pessoas que tiveram já isso lá no grupo, no passado. Eu falei, cara, o que está acontecendo comigo? Quando eu me dei conta, aquela forma de energia, aquele vulto, começou a tomar a forma humana, cara. E aí? De repente eu vi um cara se formar, um homem aparecer em pé no meio do pasto, todo escuro assim, uma silhueta escura, porque estava de noite, né? A lua estava cheia, mas assim, diante eram 180 metros de distância de mim, e eu olhei para aquilo e falei, cara, tem um ser ali. E nisso que eu me dei conta que tinha um cara em pé, falei, isso não é humano. Eu vi a luz descer do céu, vi o negócio se formar ali. É um ser andando ali. Quando eu chamei, ele virou, fez assim com a mão, como se fosse um cumprimento, né? Uhum. E disse, Bilu. Era o próprio, com a voz dele e tal. Nossa. Aí o Bilu, ele, está preparado, Rafael? Caramba. Hoje é o seu dia. Cara, aquele momento pra mim, assim, até arrepio assim, de lembrar, porque, putz. E ele falou mais alguma coisa? Não, foi a primeira vez que eu estava vendo ele. Eu só ouvia, porque quase todos os contatos é mais verbal, né? Às vezes eles aparecem físico. Quando eles passam essas informações, é sempre verbal. Geralmente. Geralmente quando tá falando pro grupo grande e tal, né? Uhum. Mas naquele dia ele se mostrou pra mim. Caramba, que especial, cara, hein? Foi assim, um momento... Naquele dia em diante, eu entendi, quando a gente lê na Bíblia, nos textos, aquela coisa de a conversão, né? Que você fala que sua vida muda, realmente você... Sim. Mas não é porque eu tive uma prova. É porque parece que você nem sabia que você era cético. Na verdade, eu não acreditava. Lá eu descobri que eu não acreditava e naquele momento eu acreditei. E eu achava que eu acreditava em algo. Sensacional. Cara, eu vi esse ser na minha frente. Ele veio andando. Na medida que ele vinha andando, ele falou, vou me aproximar. Você tá com medo? Eu falei, não. Pode vir. E eu tremendo, né? Meu coração batia na boca, cara. Meu corpo inteiro pulsava, assim. É uma sensação indescritível. Eu cheguei até a segurar o arame atrás, né? Da coisa, furei minha mão, sangrou na hora. Nossa. Não, foi uma loucura. Aí ele foi chegando perto de mim, eu olhando pra ele assim, cara. E eu não conseguia ver o rosto dele. Parecia uma energia, um plasma, sei lá, que mudava de forma, transfigurava. E ele mudava de tamanho. Na medida que ele ia andando, ele estava mais alto, de repente mais baixinho, mais alto, mais baixinho. Eu falei, Bilu, eu tô te vendo, mas de repente eu não tô te vendo mais. O que tá acontecendo? Ele disse, eu estou interagindo com realidade paralela. Você tá me vendo agora? Aí ele aparecia assim. Aí de repente ele sumia. Do nada, ele não tinha nada na frente. Era campo limpo, cara. Entendi. Como se ele fosse para uma realidade paralela. Exatamente. Total controle da dimensão que ele tá se manifestando, cara. Cara. Aí ele veio andando, ele estava pequenininho, como uma criança, um jovem de 1,40 m de altura. Chegou a uns 10, 8 metros de mim. Disse assim, posso me aproximar? Vou chegar mais perto. Falei, pode. Aí ele deu um pulo assim, caiu na minha frente, a uns 2 metros de distância. Quando eu olhei para ele, ele falou, tire todos os metais do seu corpo. Eu tava com celular, lanterna, cinto. Eu tive que tirar. Joguei tudo no chão. Falou, posso me aproximar? Eu preciso interagir com o seu campo energético. Aí ele fez uma ativação em mim. Essa ativação mexeu comigo na hora. E eu olhando para ele, aquele carinha ali, com aquela voz de criança, característica dele, né? Falei, agora não tem mais volta. Falei isso. Aí ele disse assim, você está me vendo, Rafael? Eu falei, tô, mas você tá sem rosto, eu não tô te vendo. Parece que tem uma energia na frente. Ele falou, pois é que você não pode me ver ainda. Senão você vai lembrar de mim. Vai lembrar de mim? Lembrar. Eu falei, caraca. Mas eu vou crescer. Posso crescer? Posso aumentar de tamanho? Eu falei, pode.
De repente eu vi aquele carinha de 1,40 m esticar, igual um homem borracha, assim. Ele foi subindo, esticando. Nisso eu vi o cara crescer na minha frente, cara. Virou um homem de 2 metros, mais de 2 metros de altura. Forte. Eu vi aquela roupinha toda colada, igual um uniforme de, sei lá. Cara, a botinha dele, a roupa tinha um símbolo aqui. E o rosto... Todo plasmado. Tudo plasmado. Não vi o rosto. Mas o corpo perfeitamente. Eu vi até o músculo do braço dele, o peito. Cara, ele falou, olha como eu estou forte. Brincou assim. Ele é brincalhão, né? Falou, você está vendo agora o Bilu? Né? Eu falei, estou vendo. E como era a Planalto Central, a linha do horizonte atrás da gente estava iluminada. E quando ele cresceu, eu vi perfeitamente a silhueta dele, um homem na minha frente, cara. Aí eu tentei esticar o braço assim, falei, posso tocar em você? Ele falou, ainda não. Ainda não. Se eu desse um pulo, eu pegava nele, né? Mas aí eu respeitei, a gente ficou ali, eu olhando pra ele. Nem dava 2 metros. Cara, do lado, assim. Aí a gente começou a conversar. Aí ele começou a falar um monte de coisa pra mim. Coisas particulares. Começou a me orientar sobre a missão que eu teria, o trabalho que eu teria que abrir um canal, propagar as informações, levar todo o conhecimento que eles tinham passado pro mundo. Então imagina eu vendo um cara na minha frente de outra dimensão. Te contando isso. Falando sobre a Terra, sobre Ratanabá, sobre os seres, sobre o que vai acontecer, sobre Anunnaki, sobre a Terra não ser o que a gente pensa. E eu vendo um ser na minha frente. Imagina o meu racional. Imagina... Muita informação. A emoção na hora. Eu não sabia o que... Cara, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu pulava, se eu saia correndo. Se eu... Era um momento assim indescritível. Não tem como explicar isso que eu vivi. Ele te deu alguma mensagem especial, assim? Disse que esse compromisso, esse trabalho nosso, principalmente de Dáquila, das pessoas que iriam escutar as informações, era crucial para a sobrevivência da humanidade. Ô, louco. Cara. Que o teatro do governo oculto estava armado. E que iríamos salvar muitas vidas quando a verdade fosse apresentada. Que a humanidade está sob cativeiro. Sendo dizimada mesmo. E que esses grupos estão no poder, serão expulsas da Terra, não vão continuar aqui, e que eles vão... E que Dáquila seria, vamos dizer, a intermediação inicial, como se fosse o grande movimento com a população para que a coisa aconteça. O foco inicial. De forma muito estratégica. E que ele falou coisas assim bem fortes, né, no sentido da humanidade, e que a gente teria um grande trabalho, seria a última chance que nós teríamos.